Francisco, tudo bem? Aqui agora sim, espero que você esteja ouvindo aí meu áudio. Bom, vou gravar de novo aqui para você, porque isso aqui é extremamente importante de eu te explicar, tá? Bom, o que que acontece? Aqui eu fiquei realmente assim, bem preocupado quando eu peguei sua radiografia, principalmente por causa do nível ósseo, né? Do quanto de osso que está segurando esses dentes. E aí, assim, eu vou direto ao ponto aqui, sabe, sem a gente ficar dando voltas e voltas e voltas, porque você precisa realmente entender que a gravidade, né, a amplitude do problema que nós temos. Bom, esse daqui, ó, é o osso, né, que a gente vai mapear ele, o quanto que a gente tem de suporte ósseo acontecendo na parte de cima. Então, a gente pode ver ele mais ou menos aqui assim, ó. É isso daqui aonde que ele está, ok? Daqui, né, para cá. E aqui eu vou desenhar para você aonde que ele deveria estar. Então, aqui, ó, esse suporte de osso, ele deveria estar mais ou menos aqui nessa região. Ó, isso daqui, né? Repara para você ver o seguinte, você está vendo que aqui, ó, aqui atrás ela se coincide, né? E aqui atrás ela se coincide. Aqui é porque a gente não teve nada de interferência em termos de tratamentos odontológicos, né? Então aqui tá muito, como é que eu vou dizer? Tá como veio ao mundo, digamos assim. Então essa perda óssea aqui está completamente fisiológica, está tudo dentro de um padrão de normalidade, tanto do lado de cá quanto do lado de cá. Agora, nos outros aqui, realmente a gente tem uma situação bem importante acontecendo, tá? Por quê? Quando a gente vai ver, olha isso aqui, ó, o tanto de osso que está segurando esse dente, né? Esse dente aqui, ó, ele tem esse tamanho, esse daqui, ó, esse tamanho e esse tamanho. Quando a gente vai ver o que está segurando esse dente, em termos de osso, é só isso aqui, ó. Então, quando eu segurei a caneta, né, o dia que você estava aqui, que eu segurei ela aqui assim, né, ou aqui embaixo ou aqui em cima, é isso. Ele está realmente assim numa situação bem avançada aqui. Inclusive, depois a gente vai ver na radiografia que tem aqui já, a gente percebe que em algumas regiões aqui a presença de tártaro, sabe? Que está grudado aqui na raiz, né? Mas a gengiva, ela está até aqui embaixo, está próximo dessa linha verde aqui, ó. E isso esconde muita coisa, né? Esse espaço que tem na gengiva até chegar no osso, isso aqui deveria ser 2 milímetros, né? Que deve estar dando na faixa de 10, tá? Beleza. Aqui na parte de baixo, a situação ela é muito parecida. Então, mesma coisa, eu vou desenhar para você aonde que estão o suporte de osso, tá? E aqui, aonde que está o suporte de osso e aonde que ele deveria estar. Esse osso deveria estar aqui, ó. Opa, mais ou menos aqui assim, ó. Isso aqui que deveria estar. Então, aqui embaixo, dá para a gente perceber que teve uma perda óssea menor. Só que a gravidade dela, ela é tão, ela é tão grave quanto a de cima, porque mesmo tendo uma perda de osso menor, o volume dessas raízes aqui, ele é menor também. Então, são raízes mais finas do que as de cima. Então, elas sofrem, elas recebem esses efeitos muito mais fáceis do que essas raízes que são mais grossas aqui, entendeu? Aqui, ó, isso aqui que você está vendo, isso aqui realmente, isso aqui são as pedrinhas de tártaro que fica abaixo da gengiva. Aqui embaixo dá para ver melhor, né? Já dá para ver até na radiografia, tá? Mas, então aqui, ó, essas raízes são mais fininhas e aí elas são mais susceptíveis, né, a essa perda óssea aí também, entendeu? E aí, enfim, o que que a gente tem para fazer em relação a isso, né? Você veio para mim, por causa da infecção aqui em cima, realmente tem essa infecção, olha aqui, ó, dá para a gente ver,
essa infecção aqui desenhada. Vou tirar aqui de novo para você ver. Isso aqui vai dar pulso qualquer hora, sabe? Já está com a presença de tártaro bem grande aqui nesse dente. Esse dentinho aqui, realmente eu indico para ele extração. Tirar ele e tirar tentando preservar o máximo de osso para futuramente colocar implante, tá? Já aproveitar isso para a gente não precisar, ou então precisar de menos enxerto possível para reabilitar essa região aqui. Mas é muito importante fazer isso de uma maneira bem direcionada para a gente manter o máximo de osso que conseguir. Porque esse osso vai ser o suporte para depois, mais tarde, fazer o implante. Bom, mas essa perda óssea aqui, o que é o importante dela, né? Isso daqui a gente tem que ir abaixo da gengiva, então normalmente a gente anestesia, sabe, limpa e raspa essas raízes, porque aquilo ali vira como se fosse um muro de chapisco. Então a gente limpa, 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 mas aquilo ali, como está tudo enrugado, né, essa superfície está toda craquelada, ela recebe o micro-organismo ali muito fácil novamente. Então, o que a gente faz? A gente acessa aquilo ali, chega com as curetas ali e vai limpando, vai raspando essas raízes. E mesmo fazendo isso, mesmo cuidando dessa gengiva, sabe? Limpando todos esses dentes ali por dentro, ainda assim a gente tem a chance de não conseguir controlar isso aqui. Isso aqui é uma doença periodontal que a gente chama. Então está drenando pus, aqui tem muito micro-organismo que está para dentro da gengiva, né? E aqui por essa radiografia a gente consegue quantificar, consegue mensurar, né, o quão amplo está essa perda óssea, que eu não consigo falar com você, ó, se você fizer tudo direitinho que eu estiver falando, vai dar certo. Muito pelo contrário, a gente já passou desse estágio já. Então, nesse momento, eu tenho que falar com você que o tratamento para a doença periodontal é raspar essas raízes, limpar tudo ali por dentro, tirar tártaro, tirar tudo. Depois que fizer isso, né, você fazer esse controle, a gente faz isso separadamente, normalmente vai ser um tratamento que vai demorar em torno de 4 meses, às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais, né? Mas enquanto eu vou fazendo isso em sessões separadas, né, em torno de, sei lá, 4, 6 sessões, eu vou precisar da sua higienização e que eu vou te orientar sobre isso, né? Porque eu sozinho aqui eu não consigo resolver totalmente o problema. E mesmo você me ajudando, cumprindo o que eu preciso aqui em termos de higienização, mesmo assim, é, eu não consigo te dar uma garantia desse resultado. O fato é, pensando de forma inversa, que se não fizer nada, daqui a pouco, né, nem daqui a muito tempo não, esses 4 dentes aqui da frente, principalmente, eles vão ser perdidos, entendeu? Então, existe esse risco ele é importantíssimo de pensar e até mesmo importantíssimo porque se você está perdendo esses dentes aqui por uma questão de perda óssea, esse osso deveria estar aqui, depois ele deveria estar aqui, depois deveria estar aqui, nesse momento ele está aqui, ó, isso continua avançando, vai perdendo esse osso, vai perdendo esse osso. Quando esse osso estiver aqui, ó, aonde que eu vou colocar esses implantes? Entendeu? Aí eu tenho que colocar os implantes lá para cima e a gente, mais uma vez, a gente vai ter uma situação bem desconfortável ali para a gente lidar. Então, assim, é por isso que você pode, mesmo se perder os dentes, eu ainda tenho que perder esses dentes mantendo o osso, entendeu? E aí isso daí dá para a gente ver a gravidade do problema, tá? Então, nessa primeira fase, é isso, é um controle periodontal, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, e fazer a extração desse dentinho aqui, que é de uma maneira que a gente chama minimamente invasiva, mantendo o máximo de osso ali. Depois disso, depois de 4, 6 meses, está tudo estabilizado, ótimo. Aí a gente parte para outra fase do tratamento, que é realmente tentar reabilitar. Por exemplo, né? Aqui eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Olha aqui uma coisa que acontece. Aqui, ó, você vai ver os dentes aqui meio que paralelos aqui, ó. Eu estou desenhando aqui uma linha aqui em direção ao longo eixo do dente, né? Aqui, aqui, aqui.
Olha como que esse dente aqui ele já está bem mais inclinado do que os outros. Por que que ele está bem mais inclinado? Porque esse dentinho aqui, ele, ele veio para cá, a coroa dele veio para cá, enquanto a raiz dele ficou aqui, ó. Então ele só tombou. O problema que é, quando ele tomba um pouquinho mais, daqui a pouco você vai começar a mastigar nele de lado. E aí, mais uma vez, esse dente ele vai passar a se encontrar perdido. Né? A gente tem que condenar esse dente porque fica doendo e a gente não tem mais a força para tentar levantar ele. Entendeu? Então, por isso que depois de controlada essa infecção, né, essas infecções, essa doença periodontal, realmente o ideal é colocar dente aqui, né, colocar dente aqui onde vai perder também, e aí sim a gente vai conseguir meio que dar uma reabilitada e como é que eu falei, eu recuperar muita coisa aqui que já foi perdida, tá bom? Então, primeira fase, correção dessa doença periodontal, né, tratamento dessa doença periodontal, e depois sim, enquanto isso, né, extração desse dentinho, e depois a gente tentar reabilitar, né, ou seja, repor o que foi perdido. Certinho, meu amigo? Grande abraço, qualquer coisa eu estou à disposição. Até mais.